Bom, gente, na aula de hoje a gente vai ver aqui mais um método, né, de um tipo de processo estocástico, alguns tipos de processos, e hoje a gente vai ver o chamado movimento browniano. Então, o movimento browniano, para quem trabalha com processos estocásticos, decide, né, se especializar nessa área de processos estocásticos, o movimento browniano é um tipo de processo estocástico muito utilizado. Então, vou mostrar um pouquinho aqui o que ele é, como que é a composição dele, né, algumas propriedades e alguns exemplos. Então, o movimento browniano, nos livros, né, pegar os livros, né, de processos estocásticos, ele também é conhecido como processo de Wiener. É mais conhecido como movimento browniano, é mais comum, né, popularmente chamado de movimento browniano. Então, ele é utilizado para, tem uma aplicação muito grande para descrever o comportamento de fenômenos físicos, fenômenos de física. Ele é utilizado para, inicialmente, né, ele original dele veio lá do século XIX. Ele é utilizado para mensurar a trajetória de partículas de pólen, né, que as partículas de pólen, o movimento das partículas de pólen, né, para onde a partícula de pólen vai, é um movimento aleatório, né, e aí esse movimento aleatório depende do atrito, né, que essas partículas de pólen têm com as moléculas de ar, né, elas podem ir de um lugar para outro, né, de maneira aleatória quando interagem com as moléculas de ar. Então, esse estudo foi o estudo inicial, né, que motivou o movimento browniano. Ele veio lá do século XIX e aí ele foi utilizado para descrever outros tipos de trajetórias de partícula. Então, no início do século XX também, alguns cientistas, como o próprio Albert Einstein, ele utilizou essa ferramenta, né, para descrever alguns tipos de trajetória lá das equações físicas dele. Então ele é muito utilizado nesses fenômenos, né? Quando você quer descrever um fenômeno aleatório, né? Um movimento aleatório, né? Você pode tanto ir para cima, para baixo, a magnitude que você vai de maneira aleatória. É um pouco parecido com o passeio aleatório que a gente viu lá no começo do curso das cadeias de Markov, mas o passeio aleatório ele ou subia um ou descia um. Então era de um em um, era um caso discreto, né? Então eu diria assim que não é 100% correto dizer isso, mas diria que é meio que parecido com um passeio aleatório no tempo contínuo, né? É um passeio aleatório no tempo contínuo. Então os valores, né, que a partícula pode assumir, né, do deslocamento dela, são valores no tempo contínuo, não são valores discretos, como no passeio aleatório que a gente viu lá no começo do curso. Bom, então hoje em dia o movimento browniano ele é utilizado nas mais diversas áreas. Então eu coloquei aqui uma área que eu geralmente vejo esse tipo de movimento acontecer, é a variação de preços. Então os índices econômicos, né, geralmente têm esse comportamento, quanto que o quanto que algum ativo, né, uma ação tem uma variação de um dia para o outro. Então ela sobe, desce. Então uma das características para verificar essas variações econômicas seria através do movimento browniano. É um tipo de, de dados, né, onde eu posso utilizar o movimento browniano. Então, são algumas das aplicações. E aí, outros fenômenos físicos também. Então, hoje em dia, na física, né, é um assunto que é muito utilizado em física, tanto é que se vocês olharem aí, né, fizer uma busca de material de movimento browniano, ele está mais relacionado à física mesmo, né, do que a parte de matemática e probabilidade. Eles têm é, os cientistas, né, da área de física, eles têm uma aplicação muito grande da utilização do movimento browniano. Então, vocês forem fazer uma busca rápida aí, né, vão ver que o nome movimento browniano está mais associado
a quem estuda a física mesmo. Vamos passar aqui para o próximo slide. Bom, então, feita a introdução, eu vou fazer aqui uma definição do movimento browniano. Então, o movimento browniano ele é definido da seguinte maneira. Então, considere Wt a variável localização de uma partícula no tempo t. Então, eu vou medir, né? Então, tem o tempo inicial, o tempo zero, e aí a partícula vai interagindo com a... Então, vou lembrando aqui o exemplo lá da partícula de pólen. Então, a partícula vai entrando em contato com as moléculas de ar, vai se locomovendo, né? Então, pode se locomover para cima ou para baixo, né? Subir ou descer. E aí, a nossa variável aleatória vai ser a variável Wt. Então, essa variável Wt, o que ela é? A variável Wt vai ser a localização da partícula no tempo t. No instante t, esse t aqui, no caso, é um tempo contínuo, não é um tempo discreto que a gente está acostumado a ver lá nas cadeias de Markov. Então, a variável, sei lá, vou medir no tempo 2, no tempo 2,5, qualquer instante contínuo no período de tempo. Então, se a partícula ela se movimenta de acordo com o movimento browniano, ela vai obedecer essas três regras aqui. Então, essas três regras é que definem basicamente o movimento browniano. Então, a primeira regra então, inicialmente a partícula, ela no instante zero, no instante inicial, ela está no ponto zero. Então, a partícula, vamos supor que eu tenho lá o tempo, né? Então, eu tenho o tempo. Então, no tempo zero, obrigatoriamente a partícula vai estar aqui no ponto zero. Então, esse é o ponto da partícula. Uma outra característica importante é que a diferença da partícula no tempo t menos a diferença no tempo s, ou seja, a posição da partícula no tempo t, que é o Wt, menos a posição da partícula no tempo s, a distribuição de probabilidade dessa diferença vai ser uma distribuição normal. Então, ela vai ser uma distribuição normal com média zero e vai ser uma variância σ2 vezes t menos s. Aqui tem um errinho aqui, na verdade é t menos s. Deixa eu colocar aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, então, vamos supor que eu tenho um tempo S, eu vou desenhar aqui no caderno, está muito pequenininho aqui. Então, eu tenho lá o movimento da partícula, né? Vou desenhar aqui no plano cartesiano. Então, a primeira propriedade é que o W0 é igual a zero. Aqui é o tempo t, né? Desculpa. Então, W0 é igual a zero. Vamos supor que eu estou no tempo S e estou no tempo t. Estou no tempo t. Então, vamos supor que eu tenho Ws, o valor da direção da partícula no tempo S, e Wt na direção da partícula no tempo t. Então, essa distribuição aqui da diferença, se eu quero pegar o quanto que a partícula se locomoveu, Wt menos Ws, isso aqui vai ser uma distribuição normal com média zero. Então, o que eu estou dizendo aqui? Inicialmente, né, eu não dou nenhuma probabilidade desse movimento indo para cima ou para baixo. Então, eu suponho que essa locomoção, né, pode ter a mesma chance de ir para cima ou para baixo. Então, a média, né, a posição central dessa diferença, ela é igual a zero. E qual seria a dispersão? Qual seria o parâmetro de variabilidade? Vai ser um σ2 vezes o quê? Vezes a distância t menos s. Então, o que eu estou dizendo com isso aqui? O quanto que essa distância pode variar, ou para cima, ou muito para cima, ou para baixo, muito para baixo, vai depender de um parâmetro fixo, σ2, e vai depender da distância t menos s. Então, esse aqui, dessa distância t menos s. Então, a variabilidade vai depender da distância entre
entre o tempo t e o tempo s. Então, quanto mais longo eu pego essa variável aqui, então se eu meço, por exemplo, num tempo 5 menos W2, isso aqui vai ser uma normal com média zero e variância sigma 2 vezes 3. Agora, se eu vou medir a distribuição da diferença do tempo 10 menos um tempo 2, então quanto que locomoveu do tempo 2 para o tempo 10, eu tenho uma variabilidade bem maior, que aí vai ser o normal. Então a diferença vai ser uma normal com média zero e variância sigma 2 vezes 10 menos 2 vai ser igual a 8. Então, quanto mais distante eu pego essa diferença da partícula num tempo s para um tempo t, maior vai ser a minha variabilidade. Então, a variância desse processo, né, a variância do processo vai depender exatamente da distância que eu estou. Então, se eu meço a partícula, então eu tenho a partícula, sei lá, eu vou medir onde está a partícula daqui a 1 hora. Então, se eu medir a partícula, sei lá, daqui a 10 minutos, eu espero que ela não vá movimentar muito, né? Então, eu espero que em 1 hora, para 1 hora e 10 minutos, em 10 minutos eu espero que eu tenha uma variabilidade baixa. Agora, se eu meço a partícula em 1 hora e vou medir só à noite, vamos supor, eu estou medindo meio-dia, depois vou medir meia-noite. Então é óbvio que a partícula pode ter ela fez muitos movimentos nessas 12 horas. Então eu vou ter uma variabilidade bem maior. Então pode ser que a partícula, pode até ser da partícula esteja no mesmo lugar, porque a média é zero. A média sempre vai ser zero, a média do deslocamento. Mas a variabilidade pode ser que a partícula esteja muito lá em cima ou muito lá embaixo. Então pode ser que ela tenha subido muito ou descido muito, ou pode ser que não. Mas se o tempo é pequeno, eu sei que ela não vai subir muito nem descer muito. Então, se eu estou medindo daqui de 10 em 10 minutos, eu espero que a partícula não tenha se movimentado muito no intervalo de 10 minutos. Então, por isso que a variabilidade é proporcional, né? A variância é proporcional à distância de onde foi feita a medição. Então, essa é uma característica importante do movimento browniano. E aí, outra coisa importante também é que se eu pegar vários períodos de tempo, vamos supor que eu pego o período T1, T2, TK, K períodos de tempo. Então, uma característica que eu tenho é que o W de T2 menos W de T1, ele é independente do W de T3 menos W de T2. E assim por diante. E assim por diante. Então, se vocês lembrarem do processo de Poisson, ele tem a mesma característica dos incrementos independentes. Então, a diferença em cada intervalo, elas são independentes. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou dizendo o seguinte. Então, se eu tenho vários períodos no tempo, então vamos supor aqui que eu tenho aqui, por exemplo, o tempo 1, o tempo 2, não necessariamente esse tempo vai ter o mesmo intervalo aqui, né? Pode ser que eu pegue tempos próximos e pode ser que eu pegue tempos parecidos. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Vamos supor que eu tenho no T1, eu tenho o W de T1, aqui eu tenho o W de T2, e assim por diante. Vamos supor que o W de T3 esteja aqui, o W de T4 esteja aqui, e assim por diante. O T5 esteja aqui. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, que o WT2 menos WT1, que seria essa diferença aqui, então WT2 menos WT1, o quanto que a partícula deslocou do T1 do T2 é independente do quanto que a partícula deslocou do T2 para o T3. E assim por diante. Então essas variáveis, a variável diferença desse para esse, né, do WT2 menos WT1, dessa distância aqui. Então a diferença na verdade é esse pontinho aqui, né? Então a distribuição desse pontinho aqui é independente desse,
do T2 para o T3, que é essa variável aqui, que é independente desse, do T3 para o T4, que é, deixa eu ver aqui, então para o T2, né, T2 para o T3, T3 para o T4 é um pouquinho maior aqui. Não, desculpa, é aqui, né? Deixa eu escrever direito. Pronto, aí do T3 para o T4 é esse aqui. E finalmente o T4 para o T5 é esse aqui. Então o que eu estou querendo dizer aqui, a variável T2 menos T1 é o quê? A variável WT2 menos WT2 é essa distância aqui, o quanto que eu subi de 1 para o 2. Do T2 para o T3 é essa distância. Do T3 para o T4 é essa distância. E do T4 para o T5 é essa distância. Então, estou querendo dizer que a distribuição dessas barrinhas vermelhas aqui, que mostra a diferença dos Ws em pontos seguidos, elas são independentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho aquela ideia que eu tinha de incrementos dependentes, o quanto que a partícula se movimenta, né? Vai depender só do intervalo que eu estou analisando. Então, não vai depender lá do passado. Então, vai depender só da diferença entre os pontos sucessivos, né? Então, essa é a terceira propriedade do movimento browniano. Ele tem incrementos independentes. Aí, uma coisa importante também na interpretação, esse parâmetro sigma2, ele é uma função. Deixa eu só apagar aqui. Parâmetro, né? Não são os parâmetros aqui, eu só estou olhando um. O parâmetro sigma2 é uma função de outras constantes físicas, né? Então, na interpretação da física, né, ele é uma constante. O Albert Einstein ele juntou, né, várias constantes físicas que ele estudou e colocou nesse sigma2 aí, né? O sigma2 é uma função constante, né? É um número constante que depende de alguns outros fatores físicos, né? E aqui ele é conhecido como constante de Avogadro. Então, essa é uma curiosidade, né, do mundo da física aí, né? Não sei se eu nem se eu traduzi certo nessa constante de Avogadro, mas aí o sigma2 é um valor dado, né? Então, para quem estuda fenômenos físicos, no movimento browniano, o que interessa é que a variabilidade vai depender apenas da distância, né, entre as partículas. Então, essas são as três tópicos, né, que definem o movimento browniano. Então, a definição do movimento browniano são esses tópicos aqui, né, 1, 2 e o tópico 3. Bom, então, eu vou mostrar agora algumas propriedades do movimento browniano. Então, algumas propriedades do movimento browniano, né? Então, baseado naquela da definição, né? No 1, 2 e 3 surgem propriedades. Então, essas propriedades aqui nada mais são do que consequências, né? Daqueles três tópicos da definição do próprio movimento. Então, a primeira definição é que o WT vai ser uma normal 0, sigma 2 vezes T. Então, isso aqui Então, essa definição aqui é bem simples, né? É uma consequência do movimento. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o WT. Então, o que ele diz aqui? Primeira propriedade, WT. O WT. O WT. O que é o WT? Então, o WT, ele nada mais é do que o WT menos o W0. Então, WT menos W0, se eu usar a definição lá do movimento browniano, isso aqui é uma normal, com média zero e variância sigma 2 vezes T menos zero. T menos zero. Então, eu estou usando aqui a propriedade 2. Então, pela propriedade 2, né, do movimento browniano, eu tenho aqui, isso aqui é uma normal sigma 2 e variância T menos zero é o próprio T, né, sigma 2 vezes T. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho
que o W0 é igual a quanto? O W0, pela própria definição do movimento browniano, o W0 é igual a zero. Então, pela definição 1, a gente tem que o próprio W0 é igual a zero. Então, WT menos W0, né, que é o WT, ele segue uma normal com média zero e variância sigma 2 vezes T. Então, essa definição aqui é só mostrando, né, que o WT tem uma distribuição normal. Uma outra definição importante é que, se eu tenho incrementos independentes, então se eu tenho, por exemplo, que o T2, T1 menor que T2, menor que T3, menor que T4, a esperança de WT2 menos WT1 vezes WT4 menos WT3 é igual a zero. Então, para provar isso aqui, basta utilizar a propriedade dos incrementos independentes. Então, a segunda propriedade aqui, eu tenho que, então, se T1 menor que T2 menor que T3 menor que T4, eu vou ter que a esperança de W T2 menos W T1 vezes W T4 menos W T3, isso aqui é igual a zero. Então, o que acontece? Essas variáveis aqui, elas são independentes. Então, pela definição lá dos incrementos independentes, né, eu tenho WT2 menos WT1 e WT4 menos WT3. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou olhando... Então, eu tenho aqui o T1, T2, T3 e T4. Então, eu estou olhando o quê? Eu estou olhando a distribuição dessa diferença e a distribuição dessa diferença aqui, do T1 para o T2, para o T3 para o T4. Então, eles são incrementos independentes, né? Esse pedaço aqui, ele é adjunto desse. Então, pela definição 3, né, do movimento browniano, essas variáveis são independentes. E o que acontece quando essas variáveis são independentes? Então, se eu tenho... Então, lembrando aqui lá de probabilidade, uma lembrança bem simples, né? Se eu tenho x independente de y, eu tenho que a esperança de xy é igual a esperança de x vezes a esperança de y. Então, aqui eu posso fazer a mesma coisa. Então, eu tenho que isso aqui vai ser a esperança de WT2 menos WT1 vezes a esperança do que? Vai ser a esperança de WT4 menos WT3. Então, o WT2 menos WT1 tem que distribuição? Então, pela definição do movimento browniano, isso aqui tem uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2, T2 menos T1. Então, no caso, a esperança é quanto? A esperança ela é igual a zero. Então, a esperança desse pedaço é igual a zero e essa esperança aqui também vai ser igual a zero. Então, no caso, a esperança vai ser igual a zero. Então, essa é uma propriedade, né, oriunda do movimento browniano. Outra propriedade que a gente pode encontrar é essa aqui, a covariância. Vai ser a covariância do WT e WS, vai ser sigma 2 mínimo de S e T. Mínimo de S e T. Então, como é que eu chego nessa função de covariância aqui? Então, eu posso escrever a covariância, né, de WT e WS dessa maneira aqui. Então, vou escrever aqui.
Então, a covariância de WT e WS, né, é igual ao quê? É igual ao sigma 2 mínimo de T e S. Bom, então o que acontece aqui? Como é que eu faço para encontrar a covariância? Então vamos pensar o seguinte: quando ele escreve aqui desse jeito, ele não diz se o T é maior ou menor que o S, né? Então vamos supor inicialmente, vamos supor que o T é maior do que o S. Então se o T for maior do que o S, eu posso escrever o WT como sendo WS mais WT menos WS. Então eu posso escrever o WT dessa maneira aqui. Então percebam que eu estou somando e subtraindo pelo WS. Então eu vou ter que o WT ele pode ser escrito dessa maneira aqui. Então o que eu vou fazer é colocar a covariância dessa maneira. Então a covariância de WT-WS vai ser quanto? A covariância de WT-WS... Bom, então a covariância de WT-WS é o quê? Covariância de WT-WS. Antes de eu usar essa propriedade aqui, esse desmembramento, qual é a fórmula geral da covariância de XY? Eu vou abrir aqui uma observação, covariância de XY, qual é a definição mesmo, gente? É esperança de XY menos esperança de X e esperança de Y. Então essa aqui é a fórmula da covariância. Então eu vou colocar essa fórmula da covariância no WT-WS. Então isso aqui vai ser esperança. Esperança de WT-WS menos esperança de WT vezes a esperança de WS. Mas só que a esperança a esperança separada de cada W é o quê? Então o WT a gente acabou de ver ali na propriedade anterior que é uma normal com média zero. E variância sigma 2 sobre T. Então se a média é zero, a esperança do WT é zero e do WS também. Então o nosso cálculo da covariância se resume a obter a esperança de WT vezes WS. Agora sim, então para calcular a esperança de WT, eu vou escrever o WT desse jeito aqui. Então eu vou escrever da seguinte maneira: esperança de WT vezes WS vai ser esperança. Então WT é o quê? WT vai ser o WS mais WT menos WS WT menos WS, né? Então esse é o WT, tudo isso vezes WS. Então aqui eu vou agora aplicar a propriedade distributiva, né? Então WS vezes isso, esse mais esse vezes esse termo aqui, é o primeiro vezes o termo que está fora do parênteses, mais o segundo vezes o termo que está fora do parênteses. Então eu estou aplicando aqui a propriedade distributiva. Então isso aqui vai ser esperança. Então vamos ver aqui, WS vezes WS, então vai ser WS ao quadrado. Vou colocar aqui WS ao quadrado mais WT menos WS vezes WS. Então a esperança desse termo mais esse é a esperança do primeiro mais a esperança do segundo. Então eu posso escrever isso como sendo a esperança do WS ao quadrado mais a esperança de WT menos WS
vezes WS. Bom, então percebam duas coisas, né? Então, no caso, nesse primeiro termo aqui, é a esperança do W ao quadrado. Então, o que é a esperança do W ao quadrado? A esperança do W ao quadrado é a variância mais a esperança ao quadrado. Então, uma outra formulinha que a gente vai lembrar, né, que a variância é o quê? A variância é a esperança do termo ao quadrado, né, menos a esperança ao quadrado da variável. Então, no caso, a esperança da variável ao quadrado, basta pegar isso aqui e jogar para lá. Então, eu posso escrever isso como sendo a variância de WS, mais a esperança ao quadrado de WS. E aqui, esse segundo pedaço aqui, percebam que WT menos WS e WS, eles são incrementos independentes. Então, WT menos WS e WS é o quê? Eu tenho o quê? Então, eu coloquei aqui que o T é maior que o S, né? Então, eu tenho WS vai ser o quê? WS vai ser a distância do zero até o S. E o WT menos WS vai ser um incremento a partir do WS. Então, são incrementos independentes. Então, se eles são independentes, a esperança de um vezes o outro é a esperança de um mais a esperança do outro. Então, isso aqui vai ser a esperança de WT menos... Vou escrever aqui no outro lado, tá bom? Vai ficar aqui bem... Então, no caso aqui, esse pedaço aqui, né, vai ser a variância. Vai ser a variância de WS mais a esperança ao quadrado de WS. E agora sim, né, aqui eu vou usar os incrementos independentes. Então vai ser mais a esperança de WT menos WS vezes a esperança de WS. Então, no caso, a esperança dos Ws, se cada incremento tem uma média zero, então a esperança do W é zero, a esperança do incremento também é zero, e a esperança do incremento ao quadrado também é zero. Então, a única coisa que não zerou foi a variância do WS. Então, a variância do WS vai ser o quê? Então, WS tem uma normal com média zero e variância σ2 vezes o próprio argumento que está dentro da variável. Então, no caso, a variância vai ser σ2 vezes S. Então, se o T for maior que S, eu vou ter que a covariância vai ser σ2 vezes S. E se acontecer o contrário? Se acontecer o contrário, eu não vou fazer aqui a prova porque é bem parecida. Então, eu só vou colocar em vermelho aqui para você ver o que acontece. Se o T for menor que S, o que acontece? Se o T for menor que S, a gente faz o contrário. Em vez de a gente fazer o WT receber WS mais WT menos WS, a gente faz o WS receber WT mais WS menos WT. Só vai mudar isso aqui. Então aqui, aí eu aplico do mesmo jeito, só trocando o lado, né? Tudo que era T fica S. Então no caso aqui, a covariância de WT e WS, o que eu vou fazer é separar. Eu vou escrever o WS em função disso aqui, e não mais o WT. Então aí o WT fica fixo, vai ser a esperança de WT, aplico a distributiva aqui, vezes... E agora eu vou escrever o WS desse jeito que está em vermelho. Vai ficar WS mais WS menos WT. E aí eu vou aplicar a propriedade distributiva, do mesmo jeito. Então, no caso aqui,
Desculpa, gente, aqui é WT, né? Tá vendo? Aqui é WT. Aqui é WT. Então vai ficar do mesmo jeito. Então eu vou aplicar a propriedade distributiva e no final vocês podem fazer, né? Vai ficar a variância de WT. Então no caso a variância de WT é o quê? Vai ser o sigma 2 vezes T. Então se o T for maior que o S, a covariância é sigma 2 vezes S. Se o T for menor que S, a covariância é sigma 2 vezes T. Então é sempre sigma 2 vezes o menor deles. Se o T for maior que S, vai ser o sigma 2 vezes S. Se o T for menor que S, vai ser o sigma 2 vezes T. Então por isso que a gente tem que a fórmula da covariância, né, vai ser sigma 2 mínimo entre T e S. Então essa seria o resultado. E aí uma outra propriedade bem parecida vai ser essa propriedade aqui, né? Então a quarta propriedade, né? A esperança de WT menos WA, WS menos WA vai ser um sigma 2 mínimo de S menos A e T menos A. Então a prova aqui dessa propriedade 4, ela é bem parecida, né, com a propriedade 3, né? Então aqui é como se a gente pode pensar o seguinte aqui. A propriedade 3 é como se o W é como se fosse WT menos W0 e WS menos W0, né? Então aqui é como se o inicial fosse o WA. Então aqui na propriedade 4, a prova ela é bem parecida. Então no caso aqui, eu vou dar a dica para vocês se quiserem tentar fazer. Então no caso, por exemplo, a propriedade 4. Então vamos pensar assim, se o S for menor que T, o que a gente faz para encontrar essa esperança aqui? Então a gente pode chamar isso aqui, a gente pode chamar o W T de o WT, né, de W S, o WT de WS, WT de WS mais do mesmo jeito, eu acho. WT menos WS. Aí vou aplicar aqui na esperança. Então no lugar do WT eu coloco aqui. Então vai ser WT, coloco o WS, né? E aí eu vou fazer aqui o desenvolvimento do mesmo jeito. Então aí só muda o ponto de partida aqui, né? Daria até para fazer, né? Juntando elas, fazer a distributiva aqui na esperança, mas eu creio que vai levar um pouco mais de tempo, né? Eu acho que talvez o melhor aqui seria fazer o seguinte, seria fazer WT receber WS, tentar sempre anexar com um WA, né? O que tem diferente nesse aqui é o WA. Vai ser WS menos WA mais WT menos WA menos WS menos WA. Acho que assim talvez daria certo. Então desse jeito aqui, dessa maneira aqui também daria certo, né? Que aí a distância vai depender, vai ter sempre um A subtraindo. Vai cair numa coisa que depende do WT menos WA. Então vai ser um sigma 2T T menos A. Então essa seria uma outra propriedade. Bom, então uma outra coisa importante também é que o processo browniano é um processo gaussiano. Então o que isso quer dizer? O movimento browniano
é uma combinação linear de distribuições normais, né? Então, cada WT aqui, se eu fizer uma combinação linear dos Ws, ele vai ter uma distribuição normal. Então, ele vai ter uma distribuição normal e eu posso reescrever isso, não vou mostrar aqui o detalhe da prova, mas a gente pode escrever isso aqui utilizando a mesma ideia dos incrementos independentes. Fazer os T's, né, cada WT em função dos incrementos independentes. E aí uma outra coisa que eu, finalmente aqui a última propriedade, vou colocar. Uma última propriedade é que eu tenho um WT, eu posso escrever ele em função dos seus incrementos. Então isso aqui é uma vantagem muito grande, né? Que aí eu tenho uma soma de normais independentes. Então o WT1, WT2, WTJ, eu posso escrever ele como sendo função dos incrementos independentes. Então o que é o WTJ, por exemplo? Então se eu tenho variáveis, né, T0, então eu meço as variáveis no tempo T0, T1 até um TJ. Então, o que é o W do TJ? O W do TJ vai ser o quê? Vai ser o WTJ menos WTJ mais 1, né? Mais o incremento anterior, o TJ menos 1 menos o TJ menos 2, mais o TJ menos 2 menos o TJ menos 3 e assim por diante. Então, se eu fizer a soma dos incrementos, de todos os incrementos, eu vou ter a própria variável W do TJ, né? Então, percebam que realmente isso acontece, né? Por quê? Porque se eu somar todos, né? O W do TJ menos 1, ele está subtraindo aqui nesse incremento, mas aqui ele entra com sinal positivo. Então, é como se ele cancelasse, né? O W do TJ menos 2, no incremento seguinte, ele está subtraindo, mas no anterior ainda ele está somando. Então, aí ele se cancela com esse. Aqui o WTJ-3 subtrai e cancela com o seguinte lá. Eu não coloquei aqui, eu não coloquei por causa do tamanho, né? Então eles vão se cancelando até chegar no último. Até chegar no W de T0, né? Então, se eu estou no tempo T0 igual a zero, o W do T0 é o próprio zero. Então, dessa maneira, eu consigo escrever o WTJ em função de cada um dos seus incrementos, né? E aí dá para perceber também que a distribuição também vai ser a mesma, né? O WTJ, ele tem uma distribuição normal, com média zero e variância sigma 2 vezes o TJ. Então, se eu somar várias normais independentes, a variância vai ser a soma das variâncias desses incrementos aqui. Então, isso vai valer, né? Eu posso escrever cada uma delas em função dos incrementos. Eu posso escrever dessa maneira. Bom, então para terminar aqui, vamos ver um exemplo aqui de como que pode funcionar o movimento browniano. Então, considere que uma partícula se move de acordo com o movimento browniano, considere que a constante sigma 2 é igual a 10. E aí considere que eu estou medindo por hora, né? Vamos supor que T igual a 1 é 1 hora, T igual a 2 é 2 horas. Então, a unidade de medida que eu estou considerando aqui vai ser hora. Então, cada T vai ser 1 hora. E aí eu faço umas perguntas aqui, né? Eu obtenho a probabilidade de que em 2 horas a partícula tem um valor maior do que 10. E aí a outra pergunta, qual a probabilidade de que em 5 horas ela tenha um valor maior do que 30, dado que nas primeiras 3 horas ela estava em 20. Então vamos pensar o seguinte, o movimento browniano, eu tenho sigma 2. Não, tenho aqui o sigma 2 igual a 10. Vou mudar aqui de cor. Sigma 2 igual a 10. E aí eu estou perguntando assim, né? Qual a probabilidade que em 2 horas a partícula tem um valor maior do que 10? Então eu estou perguntando o seguinte, qual é a probabilidade
do W2 ser maior do que 10. Bom, então, qual é a distribuição do W2? Então, o W2 tem uma distribuição normal com média zero e a variância é sigma 2 vezes o tempo t, né? O tempo t é igual a 2. Então, sigma 2 é igual a 10, né? 10 vezes 2. Então, no caso, o W2 ele tem uma distribuição normal com média zero e variância 20, né? 20. Então, estou perguntando assim, qual a probabilidade do W2 ser maior que 10? Bom, então W2 tem essa normal, então uma coisa que a gente pode fazer para calcular rápido isso aqui é padronizar, né? Então, isso aqui eu posso padronizar, vai ser a probabilidade. Então, se eu pegar o W2 e dividir pela média, mas só que a média é zero, desculpa, pegar o W2 e subtrair pela média, mas só que a média é zero, então subtraio pela média e divido pela raiz da variância, e isso vai ter uma normal padrão. Então, a gente pode fazer uma padronização aqui. Pegar W2, subtrair pela média, que é o zero, e dividir pela raiz de 20. Então, essa é a probabilidade do W2 ser maior que 10, é a mesma coisa que o 10 menos 0 sobre raiz de 20, né? Então, essa parte aqui é a normal padrão, vai ser a probabilidade do Z ser maior do que 10 sobre raiz de 20. Então, quanto que é essa probabilidade aqui? Vamos olhar lá no R. Então, eu vou abrir aqui o R. Então, tem a tabelinha. Vocês podem olhar na tabelinha da normal, mas como a gente está aqui no computador, já tem um R, a gente olha no R mesmo. Não precisa nem padronizar, né? Para olhar no R, ele calcula o conteúdo de qualquer normal, né? Então, então vamos lá. Então, eu vou colocar aqui 1. Então, a probabilidade de ser maior que 10, né? O complementado menor. Então, o comando pnorm no R, ele faz o menor. Então, vai ser 1 menos pnorm. 10 sobre raiz de 20. Esse aqui é RT de 20. De 20. Então, 0,012. Ou 1,2%, né? Então, a resposta aqui vai ser, vou colocar aqui do outro lado, vai ser 0,012 ou 1,2%. 1,2%. Agora sim, antes de eu ir para o próximo exemplo, se eu perguntasse, por exemplo, assim, né? Então, em 2 horas, é difícil ela ter movimentado acima de 10. Mas se eu tivesse perguntado, por exemplo, em 4 horas, será que em 4 horas era mais provável que ela tivesse subido mais que 10? Então, se eu tivesse feito, por exemplo, probabilidade de... não vou nem fazer aqui igual, vou colocar aqui para 4, por exemplo. Se eu tivesse perguntado assim, em 4 horas. Em 4 horas, o que muda aqui no exemplo? Se eu tivesse perguntado 4, a variância. Então, P de W4 seria um sigma 2 vezes 4. Então, em vez de uma normal 0,20, seria uma normal 0,40. E aqui, em vez de ser raiz de 20, seria raiz de 40. Aqui também. Então, o que eu estou fazendo de verde aqui seria o caso em que eu perguntasse a probabilidade de W4 ser maior que 10. Então, aqui seria 10 sobre raiz de 40, né? Então, se vocês em 4 horas. Então, só vai mudar isso aqui. E até aqui no comando no R, eu mudaria aqui, né? Em vez de ser o SQRT de 20, fica o SQRT de 40. Então, em 4 horas eu já tenho uma chance maior, tá vendo? 5,6%. Então, em 4 horas, a chance da partícula ultrapassar 10 é um pouquinho maior, é 5,6%. Então, quanto mais horas eu tenho, a variabilidade vai aumentando, né? Então é mais provável que ela ultrapasse esse valor, né, num período de tempo mais longo, né? Então, se eu testasse, por exemplo, para 40 horas,
50, 100 horas, a probabilidade vai aumentando, né? Como a variabilidade é muito grande, né? Vai ficando muito grande, né? Então eu tenho uma chance maior dela ultrapassar um determinado valor num período mais longo de tempo. Enquanto que num período curto de tempo, né, como por exemplo esse que eu coloquei no enunciado W2, eu espero que ela não vá se movimentar muito ainda, né? Então é pouco provável que ela extrapole o valor 10. Eu espero que ela pode até subir, mas eu espero que ela vá subir só um pouquinho, mais provável que ela suba ou desça só um pouquinho, né? Então a probabilidade que eu tenho de subir e descer vai ser a mesma, né? Então a gente pode ver que a variabilidade é proporcional ao tempo que a gente coloca aqui. Bom, então a segunda pergunta que eu fiz aqui para vocês foi a probabilidade de que em 5 horas ela tem um valor maior que 30, dado que nas primeiras 3 horas ela estava em 20, né? Então essa pergunta aqui, então no caso aqui eu vou ter a probabilidade, então a probabilidade do W, então o que é em 5 horas? Seria o W5. Então seria a probabilidade do W5 ser maior que 30, dado que nas primeiras 3 horas ela estava em 20. Então, dado que o W3 era igual a 20. Então, o que eu estou perguntando aqui é o seguinte. Então, vai ser... eu estou perguntando a probabilidade do W5 ser maior que 30, dado que o W3 é igual a 20. Então, o que é o W5? O W5, ele é o quê? Eu posso escrever ele em função de incrementos independentes. Então, o W5 vai ser o quê? Ele vai ser W3 mais W5 menos W3. W3. Então, estou perguntando o seguinte, qual é a probabilidade do que é o W5? O W5 vai ser W3 mais W5 menos W3. Qual é a probabilidade dele ser maior que 30, dado que o W3 no instante 3 ele era igual a 20. Ele era igual a 20. Então, dado que o W3 é igual a 20, eu posso substituir aqui. Então, W3 é igual a 20. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu quero saber se no W3 eu estava em 20, né? Então, nas próximas 2 horas, para ele estar maior que 30, ele tem que ter subido mais que quanto? Então, se no W3 é igual a 20, então eu estou perguntando o seguinte, eu estou perguntando, ó, esse aqui é o 30, eu estou dizendo o seguinte, que nas primeiras 3 horas, 30 e 20, né? O que eu quero saber é o seguinte, a minha pergunta é, eu quero saber qual é a probabilidade no 5 eu esteja mais do que 30. Então eu quero saber daqui para cá, qual é essa probabilidade aqui? De que na hora 5 eu esteja mais que 30. Mas o que aconteceu até a terceira hora? Aconteceu o valor 20. Então, ter acontecido no valor 20, entre a hora 3 e a hora 5, eu tenho que ter subido pelo menos quanto para ser maior que 10? Eu tenho que ter subido pelo menos 10. Então, o incremento aqui tem que ser maior que 10. Então perguntar que na hora 5 subiu mais que 30, dado que na hora 3 eu estava no 20. Então, dado que o W3 é igual a 20, esse aqui eu posso passar para lá. Então, dado que o W3 é igual a 20, eu vou ter... o meu objetivo é calcular a probabilidade do incremento W5 menos W3 ser maior do que 30 menos 20.
Então, o 20 que eu sabia o que era, eu passo para lá, né? Então, essa pergunta aqui, basta dizer que a probabilidade de que no incremento do 3 para o 5 eu tenho que ter subido pelo menos 10 para que no 5 eu esteja acima ou igual ou acima do 30. Então, essa aqui vai ser a probabilidade do W3 menos W5 menos W3 eu esteja acima do 10. Agora, W5 menos W3 é igual a quanto? Esse 5 aqui tá feio, né? Deixa eu apagar ele, porque senão vocês vão confundir. Pronto. Então, W5 menos W3 vai ser o quê? Vai ser uma normal, com média 0 e variância sigma 2 vezes 5 menos 3, né? Então, W5 menos W3 é uma normal com média 0 e variância sigma 2 no enunciado era 10, né? 5 menos 3 é 2, fica 20. Então vai ser a probabilidade da normal 0,20. Então vou chamar isso aqui, por exemplo, de Z. Vai ser a probabilidade. Eu vou chamar de Z, geralmente a gente chama de normal padrão, eu vou chamar isso aqui de Y. De Y, pronto. De Y. Então isso aqui vai ser a probabilidade de Y ser maior que 10. E aí a gente pode encontrar, né, do mesmo jeito do item anterior. Vai ser a probabilidade do Y menos a média, Y menos 0, sobre a raiz da variância, ser maior do que 10 menos 0 sobre a raiz da variância. Então, eu vou ter, vai ser a probabilidade da normal padrão ser maior do que 10 sobre raiz de 20. Aí a gente olha na tabela, né? Ou pode fazer no R mesmo. Então, no caso aqui, até a conta que a gente já tinha feito, né? Vai ser 1 menos P norm de 10 sobre raiz de 20. Acabou coincidindo com o cálculo da primeira questão, né? Mas foi só uma coincidência mesmo. Então, ficou 1,2%, 0,012. Então, ficou 0. Vou voltar aqui. 0,012 ou 1,2%. Então a gente resolveu, né? Então nesse caso aqui a gente teve que utilizar os incrementos, né, para resolver a questão, né? E aí no livro do Hollow Stone tem alguns outros exercícios, né? Então para terminar aqui eu tenho esses exercícios aqui que vocês podem verificar, né? Principalmente do 17 a 20, o 5 é o processo de Poisson, mas dos 17 a 20 ele explora aqui algumas outras propriedades, né? Algumas propriedades do movimento browniano que a gente mostra essas propriedades utilizando a definição. Bom, então vou encerrar a aula por aqui.